Este programa tem classificação indicativa livre. O Brasil já é considerado o maior mercado de drogas do mundo. O estudo divulgado pela Universidade Federal de São Paulo mostra que o país é responsável por 20% do consumo global de cocaína e seus subprodutos como crack, oxi e merla. O levantamento revela que 1 em cada 100 adultos já fumou crack ao menos uma vez, o que representa mais de 1 milhão de brasileiros com idade acima de 18 anos. Quando a pesquisa abrange as duas drogas, crack e cocaína, o número sobe para quase 3 milhões de pessoas. A alarmante epidemia do crack é o tema do Plural de hoje. A Confederação Nacional dos Municípios revela que o consumo de crack já chegou a 90% das cidades brasileiras. A droga está tão disseminada que 80% dos casos de homicídio têm ligação direta com o tráfico e o uso do crack. Mas de que forma a chamada droga da morte age no organismo? Por que é tão difícil deixar o vício? Para tratar dessas e outras questões, o Plural recebe o psicotoxicologista Menir Zaiter e o vendedor Ronei Canalibona, dependente químico em recuperação. Obrigado pela presença de vocês. Ronei, quando eu conversei com você pelo telefone, eu perguntei se você era um ex-dependente e você me disse que não existe ex-dependente, que você era um dependente em recuperação. Sim. Por que isso? É uma pecha que você leva para o resto da vida? Exatamente. Na verdade, hoje não é assim, eu não fico triste, nem não é motivo de escândalo, mas é porque um dependente químico ele entra em recuperação e se ele não faz o processo de recuperação, terapia, grupos de apoio, praticamente é um alto risco da volta ao uso. Mas né? Esse risco está num determinado período ou ele é para sempre? É para sempre. Principalmente, na verdade, a maioria dos dependentes químicos que vão atingindo alguns anos de recuperação, se você começa a descuidar, você começa a acreditar que é possível fazer algumas coisas que você fazia no passado. Então, esse risco vai aumentando, se você não está em recuperação. Deixa de fazer terapia, deixa de ir no grupo de autoajuda, né? Fazer os processos de recuperação que, no caso, porque são vários métodos de tratamento, né? Cada um escolhe. Se a pessoa deixa de fazer e vive como uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, normal, ela corre o risco de voltar ao uso, né? Mauro, existem 3 pilares que eu determino que sejam importantes, né? O Ronei pode até me dizer se sim ou se não. Mas todos nós passamos por fases que a gente chama de traços de personalidade. A gente tem um traço introvertido, tem um traço extrovertido e tem um traço frustrado. O traço frustrado é o que mais aparece na nossa vida. E é da fase lá de criança que se trabalha esse nível de frustração. Então, vamos pegar o exemplo do Ronei. Muitas vezes lá, quando eu sou pequeno, eu vou lutando com o meu pai e acabo ganhando a luta dele. Meu pai tem quase 2 metros e eu tenho lá 50 centímetros e ganho a luta dele. Sempre foi me dada essa opção de que eu vou ganhar a luta, porque eu ganho lá essa luta. Então eu não sei trabalhar com a minha frustração. Quando me torno mais adulto ou quando me torno mais velho, essa frustração entra como um traço que marca na minha vida. Esse marcar de traço gera um transtorno de personalidade. Então, vamos pensar lá nos pilares que eu disse. 3 pilares para que eu não recaia. Primeiro, eu tenho que trabalhar com objetividade. Se eu não tiver objetividade, eu recaio. Segundo, eu tenho que trabalhar com a minha frustração. Se eu não trabalhar com frustração, eu recaio. E terceiro, eu tenho que diminuir a minha raiva. Frustração e raiva, 2 deles ligando, ou falta de objetivo, ou frustração ou raiva, faz com que eu recaia. Então, para que o Ronei não recaia, ele tem que estar estimulando sempre a objetividade dele, ele tem que estar sempre trabalhando a frustração, porque ele tem frustração, como eu tenho, você tem, como todo mundo tem, ele também tem, só que ele tem o dobro da frustração e tem que trabalhar com a raiva. Porque se ele não souber trabalhar com a raiva, ele vai declinando. O problema da droga em si é que você vai ver um monte de drogas. Tem algumas drogas que são despersonalizadoras, outras que são estimulantes do sistema nervoso central, outras que são depressoras do sistema nervoso central. Mas sempre se começa com uma droga. Existem teorias que dizem, não, mas a gente não pode dizer que a droga foi começada porque ele usou álcool, usou tabaco. Existem modelos em casa. E os modelos são seguidos exatamente em função disso. Já fala
Skinner, né, modelagem de comportamento, aquilo que a gente vê, a gente aprende. Já existem tantos teóricos que falam sobre isso. Se o pai tem o hábito de beber todo dia para ficar relaxado e tranquilo, por que o filho não vai aprender a viver? Se o pai tem o hábito de fumar, você acha que o filho, amanhã quando você pedir para a tua esposa o cigarro, ele não vai levar aceso o cigarro e não vai dar uma tragada nesse momento? Já é o começo. É o começo. Fora as medicações, quantas medicações foram mudadas que possuíam o álcool? Né? Aquele emulsão Scott, né? Que se tomava para poder abrir o apetite. O que acontecia com isso? Então, dentro dessa situação, se tirou o álcool dessa medicação, que eram para abrir o apetite da pessoa, porque tinha um álcool que favorecia, porque a gente sabe hoje, por estudos, desde Jelinek, que existe o quê? O Griffith, né? Que fala também sobre exatamente a questão do álcool, que existe a quarta possibilidade da quinta enzima, a quarta geração. Então, a quinta enzima favorece a predisposição do álcool nesse indivíduo, que vai até a quarta geração. Então, ele começa com qual álcool? Com qual droga? Ele vai começar com o álcool, que é lícito, ele vai começar com o tabaco, mas ninguém fica com um Fusquinha, né? A gente pega um Fusquinha, depois pega um Chevette, depois pega um Opala, 4.1S, lembra daqueles anos? E aí quer pegar um Dodge Charger, né? Porque é o 8 cilindros. Então, cada um vai buscando a sua adaptação para aquela função que ele quer. Esse é o grande problema. Então, o Roney é um dos elementos que saiu da droga. Recuperação. A gente vai pensar em recuperação em quanto? 2%, 2,5%. No máximo, 3% das pessoas se recuperam das drogas em si. Porque o processo da recaída está muito atuante ainda. É muito grande, doutor? Muito grande. E quando você fala do crack ainda, que se tornando-se talvez uma epidemia hoje a nível de país, por quê? Porque é barato, porque você compra com facilidade e porque é um subproduto da cocaína que é atrativo. A gente vai falar sobre o tratamento ainda nesse programa. Para entender melhor como é que a droga age no organismo, nós selecionamos um vídeo que mostra o passo a passo do crack após ser fumado pelo usuário. Os 10 passos do ataque do crack. Veja o caminho que o crack percorre do cachimbo ao cérebro do viciado. 1. O crack é queimado e a fumaça aspirada chega aos alvéolos pulmonares. 2. O crack entra na circulação arterial. 3. Após 10 segundos de inalação, o crack atinge o cérebro, provocando uma descarga eletroquímica. No sistema nervoso central, o crack age diretamente sobre os neurônios. 4. A química do crack bloqueia o neurotransmissor natural, chamado dopamina. 5. Ocorre um efeito colateral de superestimulação muscular e sensorial. 6. O crack é distribuído ao restante do corpo pela circulação sanguínea. 7. O crack chega ao fígado, onde é metabolizado. 8. O crack atinge os rins para ser eliminado pela urina. 9. O cérebro pede mais descargas químicas provocadas pela droga. 10. A personalidade enfraquece e a dependência psicológica transforma o viciado de crack em zumbi. Doutor, achei fantasioso, na verdade, o final, mas quando eu vi esse vídeo na internet, me remeteu a uma imagem que eu vi quando desocuparam aquela Cracolândia em São Paulo, que tinha uma imagem aérea que mostrava um grupo se deslocando perdido, sem saber para onde ia. E eu lembrei, inclusive, de uma série que passa na TV a cabo, The Walking Dead, que tem uma imagem muito semelhante. É assim mesmo, né? Despersonaliza a pessoa, perde, na verdade, as suas características com o uso dessa droga? A verdade é o seguinte, o desejo pelo crack e cada vez mais afunda o crack só gera um interesse na pessoa, o uso do crack. Ela perde o foco de tudo. Não interessa, assim, para ser bem, hoje, né, hoje eu posso dizer que tenho 2 filhos, eu não tinha, né, na época da ativa do uso de drogas, mas eu tenho certeza que se eu volto ao uso hoje, eles vão ser muito menos importantes que o crack para mim. Meu pai, minha mãe, escola, faculdade, trabalho, tudo se torna segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Antes, todos esses, primeiramente é o crack, o uso, o sentimento do prazer e a fuga da realidade também que ele traz. Uma para mim sentir o prazer e outra para depois que eu sentisse prazer, não retornar. Poxa, tinha que trabalhar, não fui. Pô, minha mãe está atrás de mim.
eu uso mais uma vez para não ter que me deparar com esses problemas. Para não ter que enfrentar esse problema. Cria um ciclo que só fica no uso. Fugindo da realidade. Fugindo da realidade. Até que chega um momento que nada mais importa mesmo. Sabe, quer saber? Família, faculdade, Hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre o crack. Né? As pessoas estavam pegando na rua, e ele falou, eu sou maior de idade, eu não quero tratamento. E daí as pessoas tentando insistir, ele falou assim, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero. Você não quer se tornar um rapaz forte que você era antes? Não quero, é isso que eu quero para mim. E saiu andando, com um chinelinho na mão. Ele estava descalço com o chinelo na mão. Na verdade, você vê, a única coisa que sobrou para ele é o chinelo. Né? Para mim não sobrou nem isso, muitas vezes eu voltava para casa sem o chinelo. A gente quer contar a tua história depois no próximo bloco. Doutor, o senhor fez uma correção que na verdade o efeito começa a acontecer entre 5 e 10 minutos e não como 10 segundos. Não, segundos. Ali estava no vídeo, estava como 10 segundos. Existe uma tolerância em relação de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. O que a gente tem que entender é assim, a cocaína era um produto caro. A merla é a borra da cocaína. Se você for ver nos filmes anteriores, quando a pessoa ia injetar a cocaína, que hoje não se tem mais injetar a cocaína, né? O produto dela está mais pulverizada, ou seja, as pessoas que usam a cocaína vão fazer o amparo para isso. Aquilo que sobra da cocaína, que era na colher que se punha, que era desprezado, essa é a merla. O oxi é uma merla misturada com outros subprodutos, desde gasolina até bicarbonato de sódio, com mais outras questões aí no meio, tá certo? E leva para um forno e daí dá o crack. Por que é crack? Porque quando ela vai para o forno junto com o bicarbonato, ela faz crack. Quando ela queima? Queima. Então ela quebra, ela faz, então ficou crack. Essa pedra é usada 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10 pedras. A absorção dela é tão rápida que ela chega no cérebro em 5 segundos. Então ele tem um tempo de uso, e daí ele para, daí ele precisa de mais um tempo, daí vem o aspecto psicológico e o aspecto físico. Então dopaminas, todos os hormônios que são colocados através do cérebro, eles são totalmente disparados aí. E a pessoa fica vivendo aquela necessidade de buscar mais. Ela vai para o pulmão, os alvéolos pulmonares. Lembra quando existia a cola de sapateiro antigamente? Então tinha o tolueno e o chileno, que eram subprodutos da cola. A cola não fazia mal, mas o subproduto dela sim. Então ia para o pulmão, fazia o quê? Uma anemia plástica, as crianças não cresciam e morriam porque tinham o pulmão colabava e morriam por falta de oxigênio. Então não tinham isso. Quando vai para o pulmão, a droga em si é inalada, ela também preenche o pulmão e faz com que haja uma diminuição desse processo de respiração. Então eles vão perdendo com isso, muito mais, até chegar nas vias maiores, né, que são as vias que a gente chama periféricas, né, que passa pelo sangue, vai entrando para todos os outros caminhos do nosso corpo, até ser eliminado. Então esse processo de 5 segundos, por uma pedra, ele pode ficar vivendo os 5 segundos, e daí o efeito dela é em torno de meia hora, 40 minutos, até 1 hora, dependendo da qualidade da pedra que ele está usando. Doutor, para a gente encerrar só esse bloco, é mito essa situação de que fumar, usar uma única vez pode torná-lo dependente? Veja muito do aspecto psicológico da pessoa, né? Mas a droga, a cocaína em si, com os subprodutos que são colocados, ela faz com que esse indivíduo volte a buscar. Se eu falar para você que a droga não é boa, eu vou estar mentindo. Se eu falar que ela é má, eu vou estar mentindo. A droga vai depender do meu estado para aquele valor, para aquele momento. Mas, como eu estou buscando alguma coisa para aquela finalidade, ela vai me dar uma resposta para aquilo que eu quero. Em suma, depende da pessoa. É possível, então? É mais do que a droga, na verdade, que o crack é muito bom. O prazer é muito superior às outras drogas. E geralmente é muito difícil uma pessoa usar crack sem ter usado nada antes. Então, quando ela usa o crack, eu já usava outras drogas antes do crack. Quando eu usei o crack, que troço bacana. Bem melhor que a cocaína, que me estragava o nariz. Engraçado, foi esse o pensamento na época, que me estragava o nariz. Agora não preciso mais ficar com o nariz trancado, sangrando, todo ruim, né? Que é uma gripe eterna. E hoje não, o crack não preciso nada disso e me dá um prazer muito maior. Então, na verdade, não é nem questão que vicia, mas a pessoa vai buscar pelo prazer mesmo, mais uma vez. Usa uma vez e fica com aquilo na cabeça. Poxa, aquele prazer, essa outra não dá. E vê então, vantagens relacionadas às outras drogas. Né? Principalmente pela falta de conhecimento do grau, né, que o crack pode causar. No próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais da experiência do Ronei com o crack. E também vamos ver depoimentos de outros usuários da chamada droga da morte.
O consumo de crack no Brasil não é responsável só pela epidemia social, mas também pelo aumento da violência. Cerca de 80% dos homicídios são atribuídos ao tráfico de drogas, na maior parte do crack. Doutor Mineiro, o senhor coordena um grupo aí ligado à Polícia Civil do Paraná. Existem casos também de policiais que são dependentes e que também precisam de orientações? O nosso programa se chama Centro de Atendimento Psicossocial do Departamento da Polícia Civil. Esse programa tem desde 1996, 97. Quando a gente iniciou um programa, exatamente pensando no que seria desse policial que, porventura, na época, poderia estar usando a maconha e a cocaína. Naquela época, eram as drogas que mais se usava dentro do aspecto da população. No decorrer desses anos que se passaram, o crack começou a entrar com uma porta maior, até porque é uma pedra muito fácil de se adquirir e que as pessoas buscam, né, com a sua resposta maior para aquele valor, para aquele desejo. Então, infelizmente, assim como o policial, assim como o médico, assim como o engenheiro, assim como o repórter, assim como o jornalista, assim como qualquer área, o policial também o tem. E nós fizemos, então, esse programa exatamente para poder ajudá-lo no processo de recuperação, para que ele saia, porque existem dois perigos maiores, um do próprio uso e outro que ele está defendendo uma população. Assim como eu vejo o médico fazendo também as suas questões, assim como tem o engenheiro que está construindo e que também faz uso de qualquer situação. Infelizmente a população, né, vive esse dano maior, essa epidemia do uso das drogas, não especificamente do crack, né? Porque ela sempre começa por alguma porta. E aí, assim, aqueles que estão começando por esta ou entrando por aquela, eles estão com uma predisposição a esse uso. Então, aí são fatores que vão trazendo em função da sua personalidade. Rony, qual foi a sua porta de entrada? A minha porta de entrada foi o álcool, né, em relação à droga, mas foi a curiosidade, né? Curiosidade com álcool, depois o tabaco, fui para maconha, cocaína e crack. Nesse percurso teve outras drogas, né? O ácido, o êxtase, né? Na verdade, assim, tudo que me foi apresentado eu experimentei. Você experimentou crack com que idade? Experimentei crack com 18 anos. Eu comecei a usar drogas com 13 e experimentei o crack com 18 anos. E você vivenciou essa experiência com crack durante quanto tempo? Em torno de 1 ano e meio. Dos 18 aos 19 anos, perto dos 20 anos. Porque na verdade, na verdade é assim, com todas, continuando o uso das outras drogas, mas o crack sozinho, na verdade, que entrou o crack e tinha outras drogas junto com o crack, depois ficou só o crack como preferida, como único amor, na verdade. Como você estava explicando antes, você acabou substituindo por outras drogas porque via algumas vantagens. Não é nem o fato de vantagem, mas por ser mais prazeroso mesmo, pelas outras não chegarem ao efeito que ele dá tão rapidamente, né, e tão fácil de se obter. Que é muito mais fácil de se obter o crack do que a cocaína e hoje muito mais do que até a maconha. E como é que foi esse relacionamento da droga com o teu trabalho, com a família? No início, na verdade, assim, né, com o uso antes de chegar ao crack, eu conseguia ainda ser filho, conseguia ser um trabalhador, conseguia honrar alguns compromissos, né? Faculdade, mesmo não estando presente do dia de aula, não sendo o melhor aluno, até hoje eu não reprovei 1 ano, né? Eu não terminei, não me formei, mas não reprovei nem 1 ano até então, nem do colégio, né? E nem quando entrei na faculdade. Porém, quando chegou o crack, a desmotivação por todas as outras áreas da vida se tornou maior, por esportes, por mulher, se tornou muito, assim, ficou só focado naquilo. Quer dizer, você perdeu o interesse pelos outros elementos da vida. Exatamente. Na verdade, fica focado, foi se então, na verdade, assim, não, então, eu até vou sair hoje, mas eu acabava no mesmo lugar que acabava sempre. Para que trabalhar? Porque vai me gerar um financeiro para mim poder fazer o uso. Não era mais para fazer uma viagem, era para fazer o uso. Não era mais para pagar a conta do carro, para pagar o IPVA, era para fazer o uso. Quer dizer, todo o dinheiro era destinado a isso. Focado a isso. A droga tem 3 objetivos. Então, para você entender. O primeiro objetivo é o objetivo idealizado. No meu estudo, eu coloco assim. Essa pessoa fica em torno de 5 anos nesse objetivo idealizado. Tudo é em função da droga. Eu saio com os meus amigos para usar droga, eu vou fazer tal coisa em função da droga, eu vou no cinema, eu tenho que usar droga, eu vou sair para namorada, eu tenho que usar droga, eu vou transar, tenho que usar droga. Esse é o objetivo idealizado. 5 anos depois disso, já com 10 anos de uso, entre 5 para 10, ele fica nesse período que é o estragado. Então ele se torna um indivíduo estragado.
ele perdeu tudo que ele estava começando a ter. A família já não está mais vivendo, o trabalho já se fez, a faculdade ele não continua, a escola ele já começa a não ter mais motivação, a namorada ele já perdeu porque não vai ficar mais naquele relacionamento. E o último é o destrutivo. É quando ele se vê já no final de tudo isso, já com quase 15 anos de uso, e daí ele já não tem mais nenhum lugar por onde ir. E daí ele já destruiu tudo que ele podia ter destruído, ele já fez tudo que ele podia ter feito, e aí ele está sozinho. Daí ele vai buscar o internamento. Infelizmente aí, com quase 15 anos de uso, alguns, né, vamos colocar 3 anos para cada 3, são 9 anos de uso. Mas se a gente conseguisse baixar isso com uma orientação, com uma conduta, e até mesmo com uma posição onde todas as questões que possam acontecer. Porque é muito fácil, Mauro, a gente colocar assim, o governo é culpado de tudo isso. Não, nós somos culpados. O governo é apenas uma entidade maior. Mas eu como pai, eu como pessoa, eu como professor, eu como profissional, eu estou visualizando as questões. Eu posso aventar toda essa possibilidade. E quando eu vou buscar essa possibilidade, como é que funciona? O Rony estava falando, né, do chinelo que estava aí, o cara, mas nós estávamos em um restaurante há pouco, né, essa semana, um grupo de amigos, e a gente viu um rapaz pedindo lá comida. E nós chegamos lá e, então vamos levar a comida para essa pessoa ali que estava ali, né? Um rapaz, devia ter lá no máximo 30 anos. Aí o dono do restaurante falou assim, se vocês forem levar, levem aberta a marmita. Levar aberta a marmita? Pegamos a marmita lá, aquele marmitex, chegamos lá e levamos para ele. Mas aberta, daí nós entendemos. Porque aquela marmita fechada ele trocaria por dinheiro para comprar, ou trocaria pela pedra. Aberta já não tinha mais valor. Ou ele nenhum. tinha que consumir. Então isso chama a atenção do que você chama da epidemia, né? Agora, qual é o vetor para isso? Educação é um deles, orientação é outro, a verdade é outro. Só que quantas pessoas falam a verdade e quantas dizem exatamente o que acontece? Quem vê o Ronei aqui vai dizer, bom, se o Ronei saiu, eu posso sair. Esse é um outro problema, porque o Ronei está forte, o Ronei está trabalhando, o Ronei construiu família, mas para chegar até aqui, quanto o Ronei teve que sofrer, quanto a família teve que sofrer, quanto precisou dinheiro para poder cuidar de tudo isso. E quanto ele teve que abrir mão de várias outras situações, como amigos, aqueles muito amigos, como se diz, os prazeres que ele podia dizer, como ele mesmo disse aqui, a droga me dava um prazer maior. Qual é a droga que não dá um prazer? Acho que é isso que as pessoas buscam, na verdade. Pois é, mas eu sempre digo assim, pessoal, saltar de paraquedas tem um prazer enorme. Imagine saltar sem paraquedas. Deve ser um prazer fora do comum. Aí me lembra muito bem um filme que passou que se chama Veludo Azul. Deve lembrar desse filme aí. Era uma droga que vinha dentro de uma caixinha de veludo azul. Aquela droga era uma droga tão forte, tão poderosa, tão prazerosa, que segundo se dizia ali, que ela equivalia a ser quase 10 orgasmos dentro do repertório. Mas só que o prazer era único. A pessoa usava aquela droga e morria. E muita gente queria aquela droga, não pela morte, que ia acontecer como consequência, mas pelo prazer que ia ter. Então veja que isso está muito ligado, né? Não se sabe o preço que vai pagar pelo uso de droga. A gente usa sem saber quanto vai custar. Não o valor financeiro que se paga na hora para obter o produto, mas sim futuramente. Eu passei 4 anos tentando abrir mão do crack, achando que era o crack. Mas qual foi o teu fundo do poço, vamos dizer assim? Em que momento você percebeu que não dava mais, que você precisava de ajuda e que precisava mudar de vida? Pode parecer uma besteira, né? No momento que eu não queria mais sair, que eu não queria mais namorar, não tinha interesse mais por mulher, eu não queria mais sair, todos aqueles prazeres, o esporte, tudo não tinha mais nenhum interesse. Eu sempre acabava no mesmo lugar e no dia seguinte, e mesmo dando a primeira tragada, já vinha um arrependimento. Saber que tudo aquilo vai se acabar como se acabou ontem, sem nenhuma roupa no corpo, chorando no portão de casa, pedindo para minha mãe me atender mais uma vez. Ou indo de locais em locais para pedir R$10, R$5 para conseguir mais R$5 para mais uma dose, né? E daí eu falei assim, opa, está na hora de sair. Eu costumo dizer assim, eu tive uma vantagem, como o Dr. Mineiro estava falando. Eu vim de uma família boa, que tinha uma condição social para me apoiar com o financeiro, vamos dizer assim. Mas mesmo assim eu passei 4 anos tentando fazer da minha forma. Não precisa de internamento. Eu falava, o Dr. Mineiro me tratou, né? Eu não preciso de internamento. Não preciso, não quero, não há necessidade. Eu vou parar só com o crack. Só que eu não queria mais o prazer das outras drogas, eu queria só aquele prazer. E estava focado naquilo, né? Então eu me deparei e falei assim, não tem outra coisa que eu queira fazer além de usar crack.
E poucos momentos de sanidade, eu falei assim, o que vai ser de mim? O meu sonho antes de ser internado, o meu sonho era conversar com meu pai para ver se ele pudesse me disponibilizar uma quantia financeira para mim alugar um barraquinho, comprar uma quantidade de droga para vender e usar. Esse foi meu sonho no final. Um camarada que tinha inúmeros sonhos de viajar pelo mundo inteiro, se acabou nesse sonho. E mesmo assim eu sabia que não ia ser capaz. Que eu ia acabar consumindo toda a droga e ia acabar devendo para alguém, que alguém ia atrás de mim. Porque eu não ia conseguir nem vender. Eu ia só... Porque quando eu usava no final, eu só conseguia usar, fazer mais nada. Nem tomar um copo d'água. Você está há quanto tempo sem usar drogas? 7 anos, 6 meses e alguns dias. E 7 anos depois, te incomoda? Qual é o sentimento, a sensação da gente abordar esse assunto e inclusive entrar na tua intimidade relacionada a esse assunto? Hoje não me incomoda mais e nem o fato de entrar em intimidade pelo fato assim, por falar é possível viver sem uso de drogas, é possível, seja qual for a droga, é possível viver e sentir prazer pela vida sem uso de drogas. Eu não achei que fosse possível. Até um ano limpo, sem a droga, tive muita dificuldade. A partir de um ano começou algumas coisas a darem certo. Sentir prazer por outras coisas. Porque enquanto o indivíduo, como dependente químico, buscar o prazer da droga em saltar de paraquedas, em andar de moto, em fazer um esporte radical, vai voltar a usar droga. Porque nada se compara ao prazer do uso da droga. Para mim, no caso, eu foco no crack. Né? Porém, há outros prazeres. Né? Há outros prazeres simples, de pouquinho em pouquinho, que se geram felicidade. Não é uma coisa meio utópica falar isso aqui, mas é isso mesmo, a realidade é essa. E aprender a viver assim, com limitações, não vou mais em bares, não vou mais em casas noturnas. Quando eu vou a um show, então você não faz mais nada. Faço um monte de coisa, faço tudo o que eu quiser. Mas hoje eu tenho escolha, antes eu não tinha. Mas você teve que reaprender, de certa forma, a fazer essas mesmas coisas? Ir a um show sem, talvez, ingerir álcool? Na verdade, não é reaprender, é aprender. Porque eu nunca aprendi isso. Eu comecei muito cedo no uso de drogas. Tudo que eu fiz, quando eu comecei minha adolescência, eu brincava de bonequinho dos comandos em ação fumando maconha. Então, quer dizer, foi tudo me tirado. Aprender a lidar com todas essas emoções que o Dr. Menino falou antes, que é a frustração, essas coisas, eu vivia com tudo isso, mas com o uso de drogas. Nunca vivi isso sem uso de drogas. A partir de que comecei a ficar limpo, começa a vir um monte de emoções e eu vou fazer o que com elas? E daí tem o tratamento para ajudar todo esse processo. Tem um porém, né? Aquele que usou a cocaína ou usou o crack jamais deve colocar um gole de álcool. Porque o álcool ele faz um input no cérebro e traz novamente todos os desejos. E faz com que ele comece a ter exatamente os mesmos problemas. Cai o senso crítico. Então não pode o álcool entrar. Não entrando o álcool, não entram outras drogas. Mas, doutor, mesmo se policiando, existem ao longo da vida, depois que já conseguiu se recuperar, ou que, pelo menos que parou de usar, ao longo da vida, existem alguns sinais que são preocupantes? Existem flashes desse desejo. Existem flashes dessa vida do qual ele viveu. Porque existem fatores, você vai chegar no tratamento lá e depois eu quero colocar alguns valores em função do tratamento. A família tem importância nisso, mas também tem alguns que não mantêm o tratamento adequado. Eles boicotam o tratamento, porque daí existem os ganhos secundários. O senhor fala que quem boicota a família ou o próprio paciente? A própria família pode boicotar isso. Esse é um outro porém. Porque quando você coloca uma regra, muitas vezes, você é contundente na regra. O Ronei viveu uma situação em uma época onde a gente falou assim, então o Ronei quer viver assim, ele que fique fora de casa. A família estimulou a saída dele de casa. E teve momentos que ele ficou na rua. E aí ele chegava no portão de casa e pedia um copo d'água. Lembra disso ou não? Lembro. E aí a mãe me ligava dizendo, dou o copo d'água? Não, não deu o copo d'água. Ele sabe onde buscar água se ele quer água. Mas sempre alguém chegava lá e boicotava isso, dava o copo d'água para ele. Então, isso é o boicote. Na verdade, ele tinha que entender. Imagine um copo d'água, onde ele pode pegar o copo d'água? Em qualquer lugar. Mas essa volta para casa em busca do copo d'água, na verdade, tinha também outro sentido, Ronei? Era o ganho secundário. Tinha, na verdade, tem outros sentidos, né? Tô destroçado, né? Quero dar uma recuperada e obter outro item também para voltar à rua, na verdade. Às vezes não, até era honesto. A vontade de parar sempre, na verdade, é honesta, depois de um 2, 3, 4, às vezes 5 dias de uso. E quando você para, você tem vontade, mas você acorda e parece que tudo passou só mais hoje.
Só hoje, depois passa. Depois eu começo toda essa empreitada. E toda vez que você deita a cabeça no travesseiro, estava resolvendo todos os problemas. Amanhã eu arrumo emprego, amanhã minha mãe me perdoa, minha esposa vai me receber de novo, meu filho vai ficar contente comigo, tudo isso vai acabar. E no dia seguinte começava tudo de novo? No dia seguinte vem a vontade do uso de novo. Então fica para o dia seguinte. Isso aí vai anos, de repente nem se consegue sair disso, né? Bom, a gente vai falar no próximo bloco sobre a questão do tratamento. Plural volta já. O atendimento às vítimas do crack foi uma promessa de campanha da presidente Dilma Rousseff, mas o projeto ainda está em estudos no Ministério da Saúde. Doutor, qual é o caminho para as famílias que têm um dependente químico em casa? Eu acho que começar primeiro pela observação dos seus comportamentos, né? Eu tenho comigo, já por esse estudo já há muitos anos e até em pesquisas que a gente vem fazendo, que quando você observa teu filho, mesmo na pré-escola, você já começa a pensar em que tipo de comportamento ele vai ter lá na frente. Existem algumas condutas, algumas síndromes que aparecem, que é muito fácil de detectar, e essa observação pode evitar que amanhã ele use uma droga ou inicie o uso dessa droga. Então, a observação em primeiro lugar. O segundo é o diálogo, é o entendimento daquilo que está acontecendo se ele já está vivendo essa conduta da droga. Porque muitas vezes o pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, e esse vai buscar na droga o seu caliente, ou seja, o seu valor de calor, né, que muitas vezes faz a função do pai, a função da mãe, ou daqueles amigos que fazem o mesmo valor para esse indivíduo que está buscando a droga. Dentro desses valores, eu tenho que entender o que é verdade. Quando a gente fala do crack, e aquele pessoal que está nos vendo e nos ouvindo aí, será que muita dessas pessoas sabem o que realmente o crack faz? Ou eles imaginam que o crack é... Que cor que é a pedra do crack? Será que você tem ideia de que cor que ela é? Isso é uma pergunta para mim? Uma pergunta. Eu sei, parece sabão. Parece um sabão. Mas e se for o óxido? Não, eu já não conheço. Então ele tem uma cor diferenciada, então ele tem várias cores, dependendo do subproduto que ele coloque ali. Então eu tenho que identificar. Muitas vezes as pessoas cortam um pedaço de sabão mesmo, aquele sabão comum, enrolam ali e colocam para brincar com os pais. Esse é o tipo de brincadeira que mexe, e os pais até por acreditarem muito percebem que não tem a ver, e logo ele está usando o crack. Então tem conceitos que eu preciso estar dentro e não fora. Eu tenho que ter um tempo. Naquela época lá eu colocava assim, né? Colocava para os meus pacientes, principalmente para os pais, para a família, adote o teu filho antes que um traficante o faça. Eles não entendiam essa conotação. Como é que eu vou adotar meu próprio filho? É conhecendo as limitações dele e o que ele pode te oferecer de positivo ou negativo. Então esse é o primeiro caminho, né? Para que a gente possa buscar. O segundo é não boicotar o tratamento. A família boicota o tratamento. Esse é um ponto muito importante. Eu trabalhei muito tempo em um hospital psiquiátrico com tratamento para recuperação de dependente químico e eu via lá as famílias levando para os seus pacientes e eles comiam aqueles doces maravilhosos, as frutas, e daí você via que o paciente ficava mais ou menos meio fora do contexto. Aí você ia buscar a laranjinha, a mãe, a filha ou a mulher injetou na laranja o álcool e ele estava distribuindo para todo mundo. Eu já peguei mãe e irmã levando maconha para o hospital para entregar para o próprio filho. Quer dizer, ela interna, mas ele não pode ficar sem a droga, doutor, ele não dorme direito. Então, eu estou levando a maconha por essa finalidade. Quer dizer, o tratamento não tem nem sentido, não, né? Na verdade, o que acontecia, aquela que era retirado do hospital, acontecia que ele estava falando verdades. Então, quando se fala verdades, eu tenho que ficar quieto. O que eu digo do dependente químico? Na verdade, a família joga todo o lixo na pessoa dele. Ele é o depósito das ansiedades familiares. Enquanto existiu o Roney como depósito da ansiedade, não aparecem os problemas que estão em volta. Então, a família dele teve que passar por um processo terapêutico para poder entender aonde que estava o erro. Porque a gente tira o Roney e entra outro. Até todos passarem por esse mesmo sistema terapêutico. Quer dizer, a família toda tem que ser tratada, na realidade. Para cada um, existem 4 ou 5 que estão doentes juntos. Quem tem um dependente químico sabe o que eu estou falando. Seja do álcool ou de qualquer outra droga. Bom, aqui em Curitiba, a repórter Maria Eduarda Laz
foi conhecer uma das casas mais antigas no atendimento a dependentes químicos no Paraná. Esta clínica de reabilitação para dependentes químicos existe desde 1989 em Curitiba. Ao longo destes 22 anos, 4.800 pessoas já buscaram tratamento aqui e cerca de 60% delas apresentavam, entre outros problemas, a dependência do crack. Atualmente, a clínica tem 20 pacientes internados e mais de 30 em acompanhamento diurno. Aqui, a dependência química é encarada como doença. O perfil do nosso paciente, ele atinge todas as camadas da população. E nós temos pacientes aqui, já tivemos até o mês passado, um paciente gravemente comprometido com 13 anos de idade. E até 70 e poucos anos. Então, fiquei migrando entre a cocaína e o crack, né? E esporadicamente a maconha. Né? Então, isso foi virando uma bola de neve, foi acontecendo de questão de atrapalhar no serviço, né? No trabalho, de influenciar na minha vida pessoal, né? A minha autoestima como pessoa, como ser humano. A dependência do crack não é apenas uma doença. Ela está frequentemente relacionada a outras dependências, hábitos de vida e círculos sociais. Por isso, o tratamento dos dependentes é difícil e complexo e precisa envolver aspectos clínicos, psicológicos e sociais. Na clínica, os pacientes passam por períodos de 40 a 60 dias de internamento, enquanto são acompanhados por médicos clínicos e psiquiatras, psicólogos, assistente social, educador físico, nutricionista, terapeuta ocupacional, farmacêutico e enfermeiros durante 24 horas por dia. Todas as atividades buscam reintegrar o dependente à sociedade. Após o período de internamento, o paciente e a família ainda podem passar meses e até anos em acompanhamento médico e psicológico na clínica. Aqui a gente não aprende só a questão da droga, né? Então aqui a gente aprende como se inserir de novo na sociedade, né? A cautela com a família, que é muito importante, que a família aprende junto conosco, que através de saber que é uma doença, a gente trata ela como uma doença. Para a diretora da clínica, esta visão completa do indivíduo é a abordagem mais eficaz no tratamento da dependência do crack. Ela critica modelos de comunidades terapêuticas que excluem o paciente da sociedade. Além disso, Araceles critica a abordagem do governo no combate às drogas. A política governamental está errada. Não tem que se combater droga. A gente tem que prevenir educando. Que é o seu discurso também, doutor. A prevenção ela é fundamental. Eu gostaria de entender também, ela questiona a questão das comunidades terapêuticas. Qual é a sua opinião a respeito dessas comunidades que utilizam a fé como a base do tratamento? O dependente está tão adverso às reações sociais que quando você oferece um caminho e ele passa a acreditar, qualquer caminho é importante. Lembre que o primeiro caminho dele foi a droga. O próprio Roney disse que tudo para ele era voltado para a droga. A droga era Deus para ele. Ele via isso na droga. A partir do momento que você passa a mostrar para ele um outro comportamento, qualquer inserção que você coloca, ela é evidente. A sociedade ela tem aspectos físicos, aspectos fisiológicos e aspectos morais, e entra a religiosidade também, que é o espiritual. Então, se nós fundirmos isso dentro de um todo, nós temos o quê? Um elemento que vai buscar o seu caminho correto dentro da sociedade. A espiritualidade é importante, mas não só a espiritualidade. Eu já vi vários níveis de tratamento. Vi um tratamento na Rússia que a pessoa ficava amarrada e fazia fila, porque esse tratamento na Rússia fazia com que as pessoas saíssem de lá recuperadas em 90%. Não existe 90% de recuperação. O que a gente trabalha é em torno de 2,5% a 3% de recuperação. Se tem 30 pacientes na clínica, imagine 2% disso, 3% disso. É que vai ser recuperado dos 30 pacientes que estão lá. Os outros vão continuar na inserção do uso. E a Rússia colocava isso. Mas era um tratamento fora do contexto, que não existe isso. Mas eles colocavam, porque a rigidez dele era inerente. Quando você oferece Deus e a pessoa começa a vincular Deus e o aspecto psicológico, ele se torna funcional. Mas tem que ter o psicólogo, tem que ter o médico,
tem que ter o assistente social, para que tudo isso possa ser configurado como em torno daquela verdade que a gente quer. Só a religião, ela pode trocar, a questão do que ele está fazendo de uso por uma outra coisa que ele vai usar também. E quando isso não der o resultado que ele quer, ele entra na frustração novamente. Deus sempre vai ter poder sobre nós, sempre. Não tem com o que discutir. Mas se eu acreditar que se eu sair daqui agora, vai ter um carro lá na frente porque eu pedi a Deus, você vai dizer que eu estou blefando, né? Ou que eu estou blasfemando, ou estou usando a palavra de Deus. Mas o dependente químico fazia isso. Porque ele acredita nisso, né? Em relação à droga. Que ele vai ter mais força, que ele vai fazer mais isso. Então ele vai acreditar nesse mesmo posicionamento. Se eu coloco uma inserção onde existem o psicólogo, o médico, o assistente social, a família dentro de um contexto, minimiza tudo isso. Cada tratamento vai depender da pessoa que vai buscar. Não existe aquele que é melhor ou aquele que é pior. Vai depender do que eu vá aceitar para aquele momento. E lembre, nós acreditamos no médico, mas se vier a nossa vizinha e falar que tem a mulher que benze, e eu acreditar no benzimento dela, o meu resultado pode ser. Então, tendo uma visão holística, funciona muito mais claramente do que ter uma visão única para um fato só. É necessário medicamentos também durante esse tratamento? Muito. Tem muitos casos que você precisa, até porque ele entra em um processo de abstinência que pode levar até a morte. Então, dependendo da droga, ele precisa estar lá contido, muitas vezes ele precisa estar amarrado, porque ele vai ter alucinações, vai ter uma conduta diferenciada e vai tentar agredir ou até mesmo se punir por isso, e a medicação vai fazer com que ele fique melhor e mais tranquilo em relação a isso. E depois vai sendo tirado gradativamente. A psicoterapia entra para que ele tenha o entendimento dos fatores. É o que o Ronei falou, ele fez o tratamento dele num período X, mas ele continua em uma busca terapêutica para poder entender e não entrar num processo de frustração. Porque agora ele construiu uma família. Ele vai ter tanta frustração quanto cada um de nós aqui. Só que quando ele tinha a frustração, ele fazia o uso da droga. Quando nós temos a frustração, a gente busca outros valores. Podemos até sair para comprar alguma coisa, para dizer, eu mereço hoje comprar esse fato porque eu estou frustrado. É errado, mas é menos traumatizante do que o uso de uma droga. E quais são os seus projetos para o futuro agora, Ronei? Projeto, nós estamos montando uma comunidade terapêutica, né? Também porque eu acredito na recuperação, que a gente estava falando, né? Há várias formas de recuperação, né? É difícil falar que nem que estava conduzindo a clínica, ele falou assim, eu não acredito em comunidade terapêutica. Tem diversos modelos, isso é bom que se saiba. Tem de 10 dias, tem de 15, tem de 9 meses, tem de 1 ano, tem de acordo com o tratamento, tem de diversas formas. Então, eu passei por um e acredito que funciona porque está funcionando para mim até hoje. Não o tratamento em si que eu tive lá, mas todo o contexto e a continuidade dele. Qualquer tratamento que não tenha a continuidade, ele não vai ser eficaz. Dizer, ele vai parar por um momento. E você quer utilizar a tua experiência também de vida? Empatia, na verdade, porque o que acontece em grupos de autoajuda que funcionam bastante, junto com a psicoterapia, tudo, é a empatia, é saber o que se passou, é sentir o que foi sentido. Eu sei o que o dependente sente quando está com vontade de usar e não tem mais dinheiro e acabou. Eu sei, eu senti isso, eu consigo compreender. A gente consegue compreender que às vezes certas atitudes do dependente químico, mas isso aí não presta, isso aí tem que sair fora porque não, ele está doente. Eu sei que é uma doença. Eu sei que ele está fazendo aquilo por uma forma até de pedir ajuda, sabe? E as pessoas às vezes têm de focar e direcionar algumas coisas assim, algumas clínicas que eu conheço, passando assim, não, isso aí só causa muito, é uma laranja podre. É esse que está mais precisando de ajuda no momento. Na verdade, que está com alguns sintomas, está demonstrando, está pedindo ajuda. Então, na verdade, assim, eu estou nesse caminho porque eu acredito, estou eu com o Dr. Menino, porque eu acredito que é possível e sei que há uma forma e estamos buscando a melhor forma de conduzir isso para que tenha esse índice, a gente consiga aumentar esse índice aí de 3, de repente, se for para 5, já é de muito bom tamanho, né? A gente está chegando ao fim do programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente com relação a esse tema. Acredite que é possível. Pode acreditar que é possível sair das drogas e ter uma vida prazerosa sem drogas. Só que tem que buscar, tem que acreditar e tem que ter o desejo. Mesmo com o desejo é difícil, sem ele é impossível. Então, tendo o desejo como base e colocando e se alicerçando de uma terapia, de um grupo de autoajuda, do que for disponível para o indivíduo no momento, há possibilidades.
né? Não é uma guerra perdida, não é um combate que não tem mais jeito. Não tem jeito sim, eu pensei isso de mim e hoje estou aqui faz 7 anos, né? 7 anos, 6 meses e algumas horas, e conheço muitos amigos meus que estão há 11, 10, um mês, um dia, que já é uma vitória para quem usava droga todo dia. Então tem jeito mesmo, é só buscar um caminho. Doutor, pegando o gancho do Roney, inclusive, o primeiro passo é querer, então. Eu vou usar um filósofo aqui que se chama Bertolt Brecht, que ele fala o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam uma semana e são melhores. Aqueles que lutam um mês, melhores se tornam, mas aqueles que lutam todos os dias são imprescindíveis. Eu acho que no caminho que você tem para buscar alguém que está na droga, você tem que lutar todos os dias, porque a nossa frustração também acontece. E se eu buscar isso com uma referência negativa, eu deixo de trazer aquilo que é importante, como foi para o Roney, que hoje eu vejo ele bem, construiu uma família, tem toda uma história, mas eu também alavanquei os procedimentos dele anteriores e o que é pai, mãe, irmãos sofreram com ele. E mesmo a esposa, que na época estava começando uma vida com ele e que apostou na mudança do Roney, como algumas pessoas não apostam. E existem algumas situações que as pessoas dizem, mas existem milagres. Existem. Eu acredito que tem um milagre. Existem medicamentos que fazem mudar. Existem. Existem outras ervas que podem trazer resultados que são maiores. Com certeza. Tudo isso é uma visão holística. Mas uma das outras coisas que também se considera importante, fora Bertolt Brecht, uma outra coisa que é muito claro, né, que o Roney deve estar usando isso com frequência, né? Porque Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, mas a natureza nunca daquilo que fizermos errado contra ela. Doutor, obrigado pelas suas informações, pelo seu tempo. Roney, obrigado também pela sua presença e sucesso nos teus novos projetos. Conta sempre com a gente aqui também. Obrigado. Obrigado. O Plural termina aqui, mas você pode rever esse e outros programas na página da UFPR TV no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!